condomínio, né? Segundo caso, eis a questão: impermeabilização, obra ou manutenção? Pois é, Thiago. E aí, eu te faço a pergunta diante da nossa conversa. Se pingar, é manutenção. Se jorrar, é obra. Boa dica também. Cadê o hashtag da Kelly, né? Pois é, Thiago. Se pingar, é manutenção. Se jorrar, é obra. Eu acho que eu tenho que fazer a manutenção lá na minha unidade. Thiago, realmente. É mais um caso, né, que a gente traz, eu acho que no primeiro programa a gente falou também um pouco mais voltado para o vazamento. Neste caso, a impermeabilização. A impermeabilização não foi feita de um determinado condomínio, Thiago, e o que veio ocorrer? Vazamento no apartamento. Então, assim, são situações que, se você tem uma prevenção, se você tem um cuidado, você não tem uma dor de cabeça. E voltamos àquela tecla da questão do custo-benefício. A impermeabilização, ela é um custo muito alto para o condomínio. E ela tem que ser periódica. Fernanda, mas eu gastei 20 mil, final de dezembro, nós já estamos em outubro, eu vou ter que fazer outra impermeabilização? Depende do seu condomínio. Porque condomínio, muitas vezes, a laje, ela às vezes não fica externa, outras ficam externas, então tem sol. Nós passamos aí por quantos dias de seca? Se a grama que está aos nossos olhos está seca, amarela, queimada, o que não vai ocorrer com a nossa laje? Só que não está aos olhos da gente. E muitas vezes o síndico nem sobe, não sabe nem como é que é a estrutura do prédio. E outras vezes tem cobertura de telha. Só que a telha, ela também é danificada pelo sol. Então, quando vem a chuva, a telha está muito hídrica, né? Aliás, hídrica não, rígida. Com a chuva, ela tende choque térmico, né? É o choque térmico, e muitas vezes ela trinca. E os síndicos, eles não têm esse conhecimento. E até porque não tem nada específico, nada que te ensine a isso. A gente vai aprendendo com a prática, que são mais de 13 anos de experiência com condomínios. Então, a gente escuta um caso ali, outro aqui, e a gente vai acabando entendendo um pouco mais, né? Não nos responsabilizando para ela a manutenção, mas tomando conhecimento de que a manutenção é necessária. E, nesse caso, a impermeabilização, ela deve ser tomada previamente para que se não tenha dor de cabeça. Né? Inclusive, infelizmente, o Cleito foi embora, que eu até queria pedir até umas dicas do Cleito, né? Porque essa questão da impermeabilização, ela é bem complicadinha nos condomínios, né? E, Thiago, respondendo a sua pergunta, quem paga a conta, quem deveria, no caso, muitas vezes não paga, é somente os proprietários. É aquela questão, muitas vezes o locatário acha que ele só tem a responsabilidade de pagar. O condomínio é R$1.000, eu aluguei por R$1.000, então ele nem se interessa nas despesas. Geralmente, quando a gente tem problema, são locatários que são atentos, locatários que, às vezes, agem até mais, vamos dizer assim, mais enérgico, mais eficaz do que os próprios proprietários, porque ele está usufruindo daquilo e pagando por aquilo, embora não seja dele, então ele quer, assim, uma prestação de serviço de excelência. O que eu entendo que a gente tem que entender o que é o serviço, igual a Kelly falou, igual eu falei, né? Eu falo pingar porque às vezes é uma besteirinha. Se tá jorrando é porque é uma coisa mais séria. Então, você entende que é uma obra aí que tem que pagar o proprietário. Se a manutenção, né? Isso, porque existe vários tipos de impermeabilização. E quando a gente fala de impermeabilização, é obra. Sempre vai ser obra, então, né? Sempre vai ser obra. Porque a impermeabilização, ela é a proteção do condomínio. Ela é do bem maior. Tá? Sempre. Se for para a gente falar, Fernanda, é uma manutenção. Tem gente que interpreta como manutenção. Por quê? Porque você tem que fazer ela periodicamente. Então, síndico,
não é mais manutenção, é obra. É obra. Entendeu? E muito cuidado, Thiago, porque eu sempre trago os casos e sempre alerto quanto aos seguros. Porque nesse caso específico, teve infiltração em todo o apartamento. Geralmente, os apartamentos que sofrem mais são apartamentos de canto e os de sexto andar, né? Porque eles estão direto e os de canto, porque muitas vezes pega a questão externa. Isso. Mas porque não tem telhado. Né? Né, Thiago? Aí já é um outro fator, né? Então, assim, eu sempre oriento meus clientes, né? Os síndicos, os condôminos, ficarem atentos quanto à prevenção. Porque, às vezes, a gente fica... Acontece o problema, vamos resolver. Não deixar, tratando-se de impermeabilização, de infiltração, não deixar o problema ocorrer. Entendeu? Porque é muito importante também aqui, Thiago, você não faz a impermeabilização periódica, certo? O apartamento que é de canto, mesmo o terceiro, quarto andar, nesse caso foi quarto andar, ele infiltrou. O que a administração faz? Não tem nada a ver com isso, não, porque só vaza o sexto e, no máximo, o quinto andar. Não, foi feito um laudo. E o locatário... tem locatário, porque aí o proprietário não queria assumir, dizia que era o locatário, era a responsabilidade do locatário, porque o proprietário não queria assumir, o condomínio não queria assumir, porque não fazia parte. O locatário contratou um engenheiro, o engenheiro constatou que existia uma queda que com as chuvas eles alagavam, infiltrava os apartamentos inferiores, que chegou até o quarto andar, que era o apartamento onde ele residia. Ou seja, essa ação foi contra o condomínio, ele entrou contra o proprietário, subsidiariamente contra o condomínio. E o seguro, ele também pediu acionamento. Foram 3. O seguro também não queria assumir. Quando foi constatado o laudo, né, que ele apresentou o laudo, tudo, aí que o seguro não assumiu mesmo. Porque lembra daquele caso, né, lá atrás que nós falamos, que o seguro muitas vezes não exige, né? Mas aí ele tinha um laudo técnico porque tinha feito uma obra antes contra ele mesmo. Entendeu? Tinha um laudo técnico porque foi feita uma obra antes, dando o ok do engenheiro, porém essa obra tinha uma falha. E o seguro tinha um laudo anterior. Por que o seguro não pagou? Porque ele tinha um laudo anterior da empresa que fez a fachada, e o locatário apresentou um laudo posterior dizendo que tinha essa falha. Então, sim, o condomínio, o proprietário foi excluído do polo passivo, o condomínio se responsabilizou sozinho. Tem que ter muito cuidado, né? Casos de condomínio, né? Fernanda, agradecer pelos 2 casos de hoje. Quem quiser ver um pouquinho mais de casos de condomínio, lá no YouTube, na playlist Casos de Condomínio, né? De 15 que estão me batendo um pouquinho de papo sobre essas questões. Hoje foi interessante essa ideia do permeabilização e também da questão dos condôminos, né? Atento o que é obra e o que não é. Vende seu peixe, Fernanda, pro pessoal que tá te ouvindo, o Brasil todo. Pois é, Thiago. Não tem como vender meu peixe antes de mais uma vez parabenizar o seu programa, dizer que assim está sendo uma experiência maravilhosa, que esse quadro tem sido muito bem aceito, né? Eu tenho recebido muitos elogios, não só ao que eu trago, mas assim a sua iniciativa, né? Então, mais uma vez, quero parabenizar. Não vou cansar, vou estar sempre falando isso, que é uma agregação, vamos dizer assim, é uma oportunidade que nós, administradores, nós contadores e até os síndicos, condôminos também, né, tem de sanar dúvidas que muitas vezes não quer tirar diretamente com a administração e às vezes também não vai se informar, né? E nem sempre o que tem na internet é algo tão seguro, né?
Então, assim, mais uma vez, parabenizar, agradecer e dizer que eu estou disponível para qualquer dúvida. Pode nos mandar e-mail, pode me procurar via telefone, WhatsApp. Nosso e-mail é casosdecondomínio@gmail.com. Nosso site ainda está em construção. Em construção, né, Thiago? Daqui a pouco a gente vai estar alimentando, vai estar dando um suporte maior, não só aqui no programa, né, mas via site. E telefone para contratar, se você, síndico, precisar de um contador, estamos disponíveis. Eu trabalho no escritório de contabilidade Maione Fernandes. O telefone é 3245-1976. Kellen, eu falei... 3245-1976. Eu falei pausadamente, Kelly, para você anotar. Beleza, amigo síndico? Daqui a pouco a gente volta aí com o nosso Inteligência Condominial.